Estou esperando um sinal aí para a gente iniciar. Vocês ouvem um barulho de polícia no fundo aqui? Não. Bombeiro, alguma coisa? Vocês estão ouvindo barulho? Aqui não? Não. Eu moro do lado da Brasília aqui. É complicado, né? Bom, já acho que recebemos o ok aí, para a gente iniciar. Muito boa noite a todos. É um grande prazer estarmos reunidos novamente. Nós estamos com mais um trabalho de expressão, promovido pelo Grupo de Estudos Jurídicos de Jundiaí Região. E hoje nós temos o tema Relações de consumo em tempos de pandemia. Um tema muito oportuno, um tema muito interessante, que nós resolvemos, né, trazer em parceria aí com o nosso palestrante, que daqui a pouco será apresentado. Nós tínhamos o nosso grupo de estudos, ele iniciou com temas trabalhistas, mas nós estamos abrindo nosso leque, esse leque agora também para a parte civil, com a parte criminal também, nós vamos entrar na parte tributária, nós temos assim um leque muito grande de atuação que nós estamos pensando em trazer aqui, né? E para iniciarmos aí essa parte civil, né? Nada mais justo aí com essa questão de relações de consumo, que está muito oportuno, né? Nós estamos passando um problema tão grande, né? Uma coisa jamais vista, pelo menos nos tempos atuais, né? E aí, espero que todos nos acompanhem e tenhamos aí uma grande noite, que os nossos trabalhos comecem com muita força e vigor. Meu nome é Roberto Pieroni, sou advogado aqui em Jundiaí, a maioria me conhece, né? Já atuamos aí na OAB, já fui secretário-geral da OAB de Jundiaí, São Paulo, e hoje estamos aí junto com esse grupo de estudos jurídicos para promover uma interlocução melhor com o judiciário e com os órgãos da justiça, né? Doutora Sheila. Boa noite a todos. Meu nome é Sheila Bardi, eu sou advogada, atuante aqui, militante na cidade de Jundiaí região, na seara trabalhista, focado bastante para o direito bancário, e estou muito contente com o nosso ilustre palestrante que vai estar iniciando hoje com a gente. O doutor, ele é advogado, professor e sócio fundador do curso Meu Curso, que é um curso preparatório para a OAB, concursos e a pós-graduação. Ele é mestre em direitos difusos e coletivos, especialista em direitos das novas tecnologias pela Universidade Complutense de Madrid. Foi assessor-chefe do PROCON em 2019, conselheiro seccional da OAB de São Paulo nos anos de 2013 a 2018, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor também de 2013 a 2018, membro efetivo da Comissão Nacional de Defesa do Consumidor, do Conselho Federal da OAB, e presidente da Associação Nacional de Proteção e Apoio ao Concurso Público de 2015 a 2018. É autor de diversas obras e também ele é coordenador do Núcleo de Prática Jurídica, coordenador acadêmico do curso Uniban de São Paulo, professor do curso Prima e coordenador, professor acadêmico da rede LFG, coordenador da pós-graduação e da Faculdade Damásio e vice-presidente acadêmico do diretor executivo do Damásio Educacional e do IBMEC. Com a palavra, estamos dando início ao nosso ciclo e estamos abrindo para o doutor e professor. Bom, boa noite a todos. Quero agradecer ao convite, ao gentil convite do Dr. Alex Cavalcante, que me mandou mensagem. Agradecer a abertura do Dr. Roberto Pieroni, da doutora Sheila Bardi. É um prazer estar aqui no grupo de estudos para falar sobre relação de consumo em época de pandemia, né? Uma situação diferenciada. Então, fico desde já à disposição do grupo. Ao final, poderemos ter um debate sobre os assuntos que forem tratados. A ideia é fazer uma rápida abordagem sobre as ocorrências no nosso cotidiano que envolvem aí as relações de consumo e a abordagem que o direito do consumidor
vai dar para essas situações a partir de uma situação excepcional, que é a situação da pandemia. O fato é que nós temos hoje, nós comemoramos nesse ano, em 2020, 30 anos do Código de Defesa do Consumidor, né? Um texto bastante justo, curto, né? Do ponto de vista legal, um texto curto, é o que a gente chama de microsistema legislativo, porque ele tem aí uma ótica de direito material dentro do seu texto, uma ótica de direito criminal. Nós temos 11 tipos penais previstos no Código de Defesa do Consumidor relacionados com a relação de consumo, uma ótica administrativa, uma tutela administrativa. Então, no CDC, nós encontramos lá funções da defesa administrativa do consumo, da intervenção do Estado na relação de consumo, o que pode, então, um órgão de defesa do consumidor fazer com uma empresa, com um fornecedor, desde até uma simples advertência até a interdição total da atividade. Tudo isso está previsto na tutela administrativa do consumidor, prevista no CDC. E, por fim, a tutela processual do CDC, a quarta tutela. Na verdade, o CDC ele dá força ao processo coletivo, que já foi introduzido pela ação civil pública, né? Mas que ganha força a partir da Lei 8.078 de 90. Nós temos aí uma característica diferenciada de um processo coletivo, quando o processo civil sempre olhava para as situações do individual, né? Quando o processo civil trabalhava na lide tradicional, aquela lide formada entre juiz, parte, né? Juiz e parte, juiz, autor e réu. Então, a sentença sempre se relacionava a um direito envolvendo o autor e envolvendo o réu, e fazia coisa julgada para eles. A partir do Código de Defesa do Consumidor, a gente consegue vislumbrar a possibilidade de uma sentença que tem um efeito além dessas pessoas que participam do processo, ou seja, uma sentença que pode garantir direitos difusos e direitos coletivos, né? Então, o CDC inaugura uma nova visão do CPC, do Código de Processo Civil, garantindo eficácia e eficiência, as duas coisas, à tutela material prevista nos primeiros 50 artigos. O Código de Defesa do Consumidor, há 30 anos atrás, e aí eu vou falar um pouco mais, vou falar talvez de 32 anos, que é de quando data o anteprojeto, fez um exercício, o legislador daquela época, né, fez um exercício de adivinhação, porque é difícil imaginar que um código de defesa caiba e se aplique tão bem nos dias atuais, tendo sido criado há 30 anos atrás, quando a relação de consumo era absolutamente diferenciada. Imagine os senhores, olhando para o artigo 49 do CDC, a gente tem lá um dos direitos que eu considero um dos mais importantes e talvez um dos mais visionários, que é o direito de arrependimento, né? O artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor diz que o consumidor pode se arrepender da compra de um produto ou da contratação de um serviço no prazo de reflexão de 7 dias, sem justificar, sem dar motivo, simplesmente porque ele se arrependeu, desde que a contratação tenha ocorrido fora do estabelecimento físico do fornecedor, fora da loja física, portanto. Então, uma compra realizada à distância, é possível, então, a gente considerar que o fornecedor tem que dar ao consumidor o prazo de arrependimento de 7 dias, é o direito de arrependimento previsto no artigo 49. Quando exerce o direito de arrependimento do artigo 49, o consumidor tem direito de devolução de todos os valores pagos a qualquer título, inclusive com correção monetária desde a época em que pagou. Quando eu digo todos os valores, estou dizendo o valor do principal e eventuais acessórios que acompanhem aquele contrato principal. Então, por exemplo, frete, custos com a entrega do produto e daí por diante, tudo isso também deve ser devolvido se o consumidor resolver exercer o direito de arrependimento previsto no artigo 49. Agora, o exercício de adivinhação foi exatamente de imaginar como seria uma relação de consumo 30 anos depois. Porque naquela época, 30 anos, não havia internet, menos ainda internet para fins comerciais, como é utilizada hoje. Não havia e-commerce, era uma questão que não se cogitava. A internet tem 12, 15 anos no Brasil, ela surgiu como, primeiro no mundo, surgiu nos Estados Unidos, como uma forma de comunicação entre as bases militares, aí foi para a área acadêmica e ela vem para o Brasil
com uma finalidade acadêmica, aí entra no Brasil, sobretudo se desenvolve na área de comunicação dos e-mails e, muito recentemente, o e-commerce vem ganhando força dentro do conceito de contratos eletrônicos. Então, quando a gente olha para um código de 30 anos, um jovem código de 30 anos, nós temos que considerar que essa legislação, que foi copiada por vários países do mundo afora, nosso CDC é, sem dúvida, a melhor legislação que nós temos hoje, do ponto de vista de ser compacto, objetivo, principiológico. Essa legislação, que serviu de exemplo para várias legislações do país afora, é uma legislação que agora precisa ser interpretada por uma outra ótica. Eu digo agora porque essa outra ótica da defesa do consumidor já é uma coisa que vem surgindo há algum tempo, a partir daquilo que a gente chama de consumo 4.0, ou consumidor 4.0. Né? É um consumidor, o 4.0, que não vive exatamente só o momento da compra do produto ou da contratação do serviço. É o consumidor que vive a experiência. Muito mais do que comprar um produto ou do que contratar um serviço, o consumidor 4.0 está preocupado com a sua experiência. Ele se mostra um consumidor tolerante aos erros, mas não tolerante à manutenção dos erros. Então, se ele reconhece que o fornecedor errou, ele tolera aquele erro do fornecedor, mas não tolera que o fornecedor continue errando de forma repetida. Então, o fornecedor tem que ter um cuidado especial com esse consumidor 4.0, porque ele ganhou vez e voz. O consumidor 4.0 tem possibilidade hoje de, em não se contentando com a prestação de serviço efetiva, ele tem possibilidade de reclamar nas redes sociais. E essa reclamação nas redes sociais, ela pode valer muito mais do que uma medida judicial. Ela pode valer muito mais do que uma ação de um órgão de defesa do consumidor, como, por exemplo, o PROCON. Eu explico. A ação do PROCON, ou a ação do judiciário, ela vai atuar naquele caso concreto, às vezes até de forma abrangente, envolvendo direito difuso coletivo, mas ela tem uma repercussão menor do que a fala do consumidor, do que a experiência do consumidor. Quantos de nós já contratamos ou deixamos de contratar nos dias atuais a partir de indicação das pessoas? Quantos de nós não pesquisamos nas redes sociais quem é aquele fornecedor, que tipo de serviço ele presta? Quando nós vamos contratar, por exemplo, em um aplicativo de comida, que virou muito normal nesse tempo de pandemia, as pessoas não conseguem ir em restaurante, a gente olha a avaliação feita pelo consumidor. A avaliação do consumidor impacta na nossa decisão. Observe, uma avaliação de quem a gente nem conhece, uma avaliação de quem a gente presume ter vivido uma experiência, e se aquela avaliação é ruim, ela impacta na nossa compra. A gente deixa de comprar se ele é mal avaliado, se o fornecedor é mal avaliado. A gente deixa de contratar o serviço se as redes sociais falam mal daquela empresa. Hotel, por exemplo, se você vai num site para fechar hotel, um hotéis.com, um Booking, você avalia lá, você verifica a avaliação dos consumidores anteriores e verifica se de fato aquilo tem alguma veracidade sobre a sua ótica. Você não estabelece um contraditório, você avalia a reclamação pura e simplesmente, e você, na condição de consumidor, deixa de fechar negócio porque você se sentiu de alguma forma inseguro. Essa é a característica principal do consumidor 4.0, né? É aquele consumidor que se vale da experiência sua ou de terceiro para contratar, né, um produto ou um serviço a partir dessa nova relação de consumo. E dentro desse contexto, é interessante a gente considerar que os direitos do consumidor continuam sendo os mesmos direitos de 30 anos atrás. E, da mesma forma, eles estão previstos no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor como garantias que o consumidor tem para o exercício da sua relação de consumo plena e satisfeita. O fato é que, com o passar do tempo, aquela garantia que se mostrava muitas vezes exagerada ou até de alguma forma excessiva, né, ela começou a ser harmonizada. E essa harmonização, a palavra certa é essa mesmo, essa harmonização é também um preceito do Código de Defesa do Consumidor. O artigo 4º do CDC é o artigo talvez mais importante do nosso Código Consumerista, né?
porque ele trata dos princípios na relação de consumo. Hoje, um juiz é capaz de julgar um conflito atual, nunca antes imaginado pelo direito, nunca antes imaginado pela doutrina, como, por exemplo, a pandemia. O juiz é capaz de julgar um conflito dessa natureza a partir dos princípios do Código de Defesa do Consumidor. Não é necessário que eu tenha escrito lá no código características sobre a pandemia. Não é necessário que eu tenha escrito lá no código avaliação técnica sobre a situação de pandemia. Não é necessário. Basta a questão principiológica para que o juiz, então, possa julgar um conflito atual com uma norma de 30 anos. Né? No próprio artigo 4º, nós temos vários princípios relevantes. O primeiro deles, e é o inciso 1, talvez até pela sua importância, é o da vulnerabilidade. Quer dizer, o consumidor é a parte mais fraca na relação de consumo, é uma presunção absoluta de que ele é a parte mais fraca na relação de consumo. A vulnerabilidade, então, é uma característica do consumidor, e qualquer que seja o consumidor, do mais rico ao mais pobre, do mais técnico ao mais leigo, do mais preparado ao mais despreparado, todo consumidor é vulnerável. Nem todo consumidor é hipossuficiente. São características distintas. Hipossuficiência vai ser verificada numa situação fatual, numa situação específica pelo juiz em determinada causa e, sobretudo, quando ele notar que o consumidor tem dificuldade de fazer prova das suas alegações. Aí o juiz declara hipossuficiente o consumidor e inverte o ônus da prova. Então, há um cuidado especial, porque aquele conceito de hipossuficiência da Justiça do Trabalho não é o mesmo conceito de hipossuficiência do direito do consumidor. Né? Para nós, o que é, então, princípio absoluto é a vulnerabilidade. Vulnerável todo consumidor é. Hipossuficiente nem todo será. Um outro princípio do artigo 4º é o princípio da harmonização nas relações de consumo. A relação de consumo precisa ser harmonizada com o equilíbrio dos direitos. Direito do consumidor, direito do fornecedor. Dever do consumidor, dever do fornecedor. E essa harmonização deve ocorrer, sobretudo, pela ótica da boa-fé objetiva. A boa-fé objetiva foi introduzida na lei pelo Código de Defesa do Consumidor. Na doutrina antes disso, né, mas na lei pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, a boa-fé objetiva é um princípio que se aplica ao consumidor e deve se aplicar ao fornecedor. Ambos têm que ter boa-fé objetiva na relação de consumo. E envolve a relação de consumo na sua fase pré-contratual. Na sua fase pré-contratual, quero dizer aqui, oferta, publicidade, né, pré-contrato. Na sua fase contratual, então, no momento da assinatura do contrato, nas cláusulas contratuais, e na sua fase pós-contratual, que é a fase de atendimento, que é a fase de garantia, que é a fase de satisfação, sobretudo a fase de experiência também do consumidor. Então, a boa-fé objetiva é um princípio que deve permear toda a relação de consumo, na pré, na atual e na pós, né, contratual. E quando a gente fala em harmonização dos interesses, nós estamos falando, então, que o Estado deve procurar estabelecer políticas de consumo para equilibrar a relação de consumo, não para simplesmente dar direitos ao consumidor, mas para equilibrar a relação de consumo a ponto dela se tornar sustentável. E por que eu digo isso? Porque não há relação de consumo se não houver fornecedor. Não há relação de consumo só com o consumidor. O consumidor sozinho não fecha o triângulo da relação de consumo, que é formado pelo consumidor, pelo fornecedor e pelo objeto, que pode ser um produto ou um serviço. Então, só o consumidor não é possível. Logo, nessa ótica, o Estado, e quando eu digo Estado, estou dizendo o Estado legislativo, aquele que cria a lei, o Estado judiciário, o juiz julgando um caso concreto, o Estado executivo, o órgão de defesa do consumidor, que tem poderes administrativos, como, por exemplo, PROCON, SENACON e daí por diante. O Estado, então, deve promover um equilíbrio na relação de consumo, tentando harmonizar os interesses das partes, dos atores da relação de consumo. Interesses do consumidor, interesses do fornecedor. Nessa linha, eu acho que talvez esse seja um princípio de grande aplicação para essa fase pandêmica. Né?
nós estamos vivendo um momento nunca antes vivido na nossa, pelo menos nas nossas vidas, e nunca antes vivido na nossa história. As crises, segundo a história, geralmente acontecem de 100 em 100 anos, né? E a nossa geração não tinha passado por uma crise pelo menos não dessas proporções. Então, nós somos hoje protagonistas de uma crise que vai ficar registrado na nossa história, na história do nosso país, do mundo, e nós passamos por ela. A questão é como lidar com essa pandemia do ponto de vista do direito do consumidor. Eu tenho para mim, doutor Pioroni, que o direito vai ser interpretado de uma forma diferenciada a partir do efeito da pandemia. Nós teremos uma nova dimensão do direito. Essa nova dimensão do direito vai envolver o direito constitucional, o direito civil, o direito do consumidor, o direito do trabalho. Olha as medidas provisórias todas flexibilizando direitos, né? Abrindo mão de direitos conquistados há tanto tempo, e aí a gente olha e fala, mas o consumidor está perdendo com isso. Na verdade, não é perdendo, é uma tentativa de equilibrar para que possa haver que a relação possa permanecer. Então, é uma flexibilização de direito, uma nova dimensão. Na mesma ótica, entendo que o direito do consumidor passará por isso, né? Quando eu falo de direito constitucional, estou falando até do ponto de vista eleitoral. É uma questão eleitoral, a gente acabou de mudar uma eleição, que era uma coisa que não se cogitava por conta da pandemia, né? Na ótica do direito do consumidor, vale entender que a pandemia é um evento que exige uma análise diferenciada dos direitos previstos no CDC. E essa análise diferenciada não é porque a pandemia é caso fortuito ou força maior, até porque para o direito do consumidor ela não é caso fortuito nem força maior. Não é porque a pandemia se aplicaria a ela a teoria da imprevisão, que está no Código Civil Brasileiro, até porque para o direito do consumidor não é pura e simplesmente a teoria da imprevisão. Aquela que está no direito civil é um fato imprevisível que eventualmente tenha causado prejuízo a uma das partes, né, e lucro a outra. Então seria necessário provar esses elementos todos, como por exemplo na discussão de aluguel, de contratos que não estão sob a ótica do CDC. Também não só pela ótica da onerosidade excessiva, porque na ótica pura e simples da onerosidade excessiva do Código Civil Brasileiro, também seria necessário notar o desequilíbrio que implica em alguém ganhando mais e alguém perdendo muito, né? E na situação da pandemia, talvez eu não tenha alguém ganhando mais e alguém perdendo muito. Na situação da pandemia, talvez eu tenha todo mundo perdendo um pouco, né? Então, não tem quem ganhe nessa situação, ou tem pouca gente que vai ganhar numa situação como essa. Na situação da pandemia, a gente vai ver muita gente perdendo junto, muita gente perdendo ao mesmo tempo, né? Então, para o direito do consumidor, se aplica uma teoria que a doutrina já falava sobre ela, mas não conseguia dar exemplo prático, que é a teoria do rompimento da base objetiva do negócio jurídico. Um nome grande, né? Teoria do rompimento da base objetiva do negócio jurídico. Vou explicar um pouco sobre ela. O negócio jurídico, relação de consumo, foi constituído sobre uma base, né? Então, o contrato, por exemplo, o contrato de financiamento de veículo, aquele veículo que você comprou financiado com o banco, você comprou sobre uma base jurídica, uma base que envolvia você estar empregado, a situação do país está normal, dólar uma situação razoável, controlável, bolsa numa situação razoável, controlável, banco funcionando normalmente, as pessoas conseguindo trabalhar. Essa era a base do negócio jurídico firmado, né? A pandemia rompe essa base do negócio jurídico, né? Quando a pandemia rompe a base do negócio jurídico, então é possível, cabe ao judiciário, a possibilidade de verificação pelo artigo 6º, inciso 8º, do juiz poder modificar ou alterar as cláusulas contratuais desproporcionais ao contrato, por um fato superveniente que tenha causado onerosidade excessiva. Então, observe, a teoria do rompimento da base objetiva do negócio jurídico exige fato superveniente ao contrato. E que fato seria esse? A pandemia é um fato superveniente ao contrato, que causa prestações desproporcionais.
a gente não está falando em que proporções, mas as partes podem se desequilibrar nesse processo, né? E que, de alguma forma, representa um custo mais alto a uma das partes, sem que necessariamente tenha que representar riqueza da outra, né? Como a gente teria que avaliar no direito civil. Então, aqui não precisa que uma parte tenha ficado mais rica que outra. Aqui basta esse fato superveniente alterador da base objetiva do negócio jurídico. E é com base nele que é possível demandar, por exemplo, a suspensão de um contrato bancário que discute um financiamento de um imóvel ou um financiamento de um veículo, desde que esse fato superveniente tenha, por exemplo, colocado em prestação desproporcional ao consumidor porque perdeu seu emprego, ou porque era um profissional liberal que faturava 10, 15, 20 mil por mês e, em razão da pandemia, perdeu a possibilidade de trabalhar. O exemplo de um dentista, até mesmo de um advogado um pouco menos, porque ainda à distância o advogado conseguia trabalhar, né? Mas o dentista não podia atender, o dentista não podia exercer a atividade dele, está absolutamente impedido de exercer a sua atividade. Então, o exemplo de um dentista é um bom exemplo. Um dentista que financiou seu carro e que não conseguiu pagar as prestações porque simplesmente o consultório estava fechado, ele não podia atender. Com base nessa teoria, o Poder Judiciário vem sim alterando, modificando as cláusulas contratuais. Para, de alguma forma, doutora Sheila, estabelecer um equilíbrio no contrato, né? Então, nós temos visto decisões, no meu escritório conseguimos uma decisão nesse sentido, onde nós demonstramos a queda abrupta de recebíveis desse profissional da odontologia e a impossibilidade de fazer o pagamento. E o juiz, em liminar, concedeu a possibilidade de, durante 3 meses, ele não pagar absolutamente nada e esses 3 meses serem incorporados ao final do contrato, sem que isso representasse um custo maior, né? Não é exatamente o que o governo federal estimulou e o que os bancos fizeram. Os bancos fizeram um repactuamento, mas, na verdade, eles suspenderam 3 meses e eles refizeram o contrato. E colocaram sobre esse novo contrato novos juros. E nesse momento de crise, aproveitaram para ter mais lucro às custas do teu cliente. O que o banco fez não tem nada a ver com a decisão que a gente tem conseguido no judiciário. Então, é uma ótica absolutamente diferente, onde o juiz de fato fala o seguinte: olha, os meses de março, abril e maio, você demonstrou que não tinha trabalho, está suspenso o contrato nesses meses, esses 3 meses vão vencer lá no final. Então, se o seu contrato tinha mais 24, agora ele vai ter mais 27 prestações para pagar, do mesmo valor, sem alteração, sem cobrança de juros, né? Então, é óbvio que, nesse instante, o juiz leva em consideração a harmonização das relações de interesse de consumo. Sobretudo, a boa-fé objetiva, porque nós demonstramos a impossibilidade de fazer o pagamento, demonstramos a atividade profissional e nós não demonstramos na ação que nós queremos suspender o contrato inteiro. Não, nós queremos suspender o contrato naqueles meses onde há impossibilidade de realizar o pagamento, né? Então, esse contexto permite o juiz aplicar essa hipótese. Nesse caso concreto, a gente está pedindo agora a renovação por mais 2 meses, porque conseguimos demonstrar que o consultório está fechado e que durante mais esses 2 meses não vai conseguir pagar e talvez a gente tenha êxito também. Essa é uma dinâmica de verificação do contrato com base numa teoria sólida que está conseguindo fazer uma manutenção dos contratos de uma maneira geral. Os contratos bancários, sobretudo, né? Os contratos bancários são aqueles que causam os maiores tumultos. Financiamento de imóvel, financiamento de veículo, daí por diante. Sobre essa mesma ótica, eu penso que nós temos que entender também questões práticas que estão acontecendo aí no dia a dia, no nosso cotidiano de pandemia. Uma delas é a questão que envolve as mensalidades escolares. Pais que têm filhos matriculados nas escolas estão passando por situações bastante complicadas, né? Óbvio, aqueles pais que têm filhos nas escolas estaduais ou municipais, na escola pública, não têm aula e ponto final. O prejuízo está declarado, né? E quando muito, o Estado monta um projeto de educação à distância, que ele considere educação à distância, para um pai que muitas vezes nem tem como colocar o filho para estudar, porque não paga internet, o único acesso à internet que ele tem é do celular dele, de um celular pré-pago, e que ele precisa deixar o filho dele o dia inteiro com o celular para poder assistir uma aula que fica começando e travando,
né? Então, quem está discutindo com escola pública, aí é um problema mais sério ainda e pior, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor para a educação pública. É um serviço público que não tem aplicação pelo 22 do Código de Defesa do Consumidor. Agora, e como que fica isso para as escolas particulares? Aí eu tenho visto várias decisões e tenho achado que a solução talvez ainda não tenha sido encontrada. A primeira decisão, ou o primeiro conjunto de decisões, vem exatamente do Legislativo. O Legislativo optou por criar leis que tratem o assunto de forma linear e igual para todas as pessoas, né? Então, o que fez? Nós temos mais ou menos 60 projetos de lei tramitando no país sobre esse assunto, né? Vários deles nas câmaras, nas casas estaduais e alguns nas casas federais, Congresso e Senado, né? Câmara dos Deputados e Senado Federal. Mas o pior talvez esteja nas casas estaduais, porque vários estados têm lei já dizendo que a escola tem que dar 30% de desconto. Como se todos os alunos estivessem na mesma condição. Como se todas as escolas estivessem fazendo a mesma coisa e estivessem na mesma condição financeira. E como se 30% fosse um número mágico, um percentual mágico que equilibrasse a relação de consumo e deixasse as partes tranquilas. Não é verdade. Não é verdade. Primeiro que, na minha ótica, a grande maioria dos projetos estaduais que trata desse assunto padece de inconstitucionalidade. A grande maioria. E o STF já declarou 2 desses inconstitucionais. Segundo, que tratar esse assunto de forma linear é se valer de um oportunismo político para ganhar voto e não resolver o problema do consumidor, né? Porque muitas vezes nós temos pelo menos 4 tipos de escolas diferentes. Escola infantil, que é aquela que envolve uma criança de 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Senhores, não há possibilidade da escola infantil criar um projeto de educação à distância. Não há. Por mais que ela tenha boa vontade, simplesmente porque essa criança com 6 meses, 8 meses, 10 meses, 1 ano e meio, ela não vai para a escola para aprender. Ela vai para a escola para permitir que o pai e a mãe possam trabalhar. Ela vai para a escola para que ela possa ser cuidada por alguém. E um projeto de educação à distância não vai suprir esse objeto. Em hipótese nenhuma, porque o pai vai ter que ficar em casa com a criança. Não tem saída. Pai e mãe vão ter que ficar com a criança em casa. Então, nesse caso concreto, 30% é pouco. 30% é muito pouco. Talvez tenha que ser um desconto maior, porque não há prestação de serviço nessa hipótese. E como não há prestação de serviço, o que tem que ser negociado é se o pai vai pagar para depois compensar ou se o pai vai suspender o contrato. É isso que tem que ser negociado. Então, um projeto de lei que determina um desconto de 30% numa hipótese como essa é injusto, absolutamente injusto, né? Depois nós temos o segundo tipo de escola, que a gente está falando, então, de fundamental. Depois nós temos o ensino médio e depois nós temos o ensino superior. No fundamental, a educação à distância talvez consiga se adaptar melhor, no ensino médio ainda mais, e na superior talvez seja mais fácil. Mas o fato é que, para a educação à distância substituir a presencial, é necessário, primeiro, que a escola esteja preparada para isso, que ela tenha um projeto de educação à distância. Segundo, que os pais e os alunos estejam abertos, tolerantes para essa prática, considerando que essa prática vai ser uma prática transitória, de exceção. Embora hoje o CNE, o Conselho Nacional de Educação, hoje tenha editado uma portaria dizendo que, pelo menos até 2021, a educação à distância será necessária. Então, observe, estabelecer descontos unilaterais é absolutamente injusto, tanto para o Legislativo quanto para o Judiciário. Aquela decisão que diz o seguinte, a escola tal vai ter que dar 30% de desconto, ela é injusta. Por quê? Porque pode ser que a escola esteja oferecendo uma educação à distância, naquele caso concreto, que está substituindo, não na mesma altura, não com a mesma qualidade, mas de forma satisfatória a educação presencial. E pode ser que aquela família não tenha sofrido 1 centavo de redução salarial.
Vamos cogitar que tenham uma família de funcionários públicos, servidores públicos, que não tenham sofrido 1 centavo de diminuição salarial. Então, a pergunta é, se a escola, de alguma forma, oferece uma alternativa, se essa alternativa está sendo viável do ponto de vista de qualidade, e se aquela família especial não sofreu redução, por que desconto? Para que desconto? Não cabe desconto numa hipótese como essa. Em compensação, um amiguinho de escola, o coleguinha de escola, tem um pai, por exemplo, que é um profissional liberal, ou que é um pai que era funcionário de um restaurante, e o restaurante fechou, não pode exercer as atividades e teve que demitir todos os seus funcionários. Esse sujeito teve uma redução considerável na sua renda. E para essa mesma escola que está oferecendo uma alternativa, nesse caso pode ser verificado um desconto. Nesse caso, talvez seja necessário um desconto. Então, a teoria do rompimento da base objetiva do negócio jurídico, ela vai avaliar o caso concreto, aquele contrato especialmente, e não a situação como um todo. E acho que aí está o erro do legislativo, do judiciário e, às vezes, até dos órgãos de defesa do consumidor, de considerar que os descontos devem ser lineares para situações que não são iguais, para situações que são diferenciadas. Eu enxergo que falta ao operador do direito, e aí conclamo a advocacia para que faça esse papel, falta, às vezes, ao operador de direito a saída menos bélica, menos litigante. Falta ao operador de direito trazer à mesa, por exemplo, uma possibilidade de mediação, de sentar com a escola, de discutir essa situação de forma concreta e de chegar a um termo comum que agrade as famílias. Porque, doutoras, doutores, se o judiciário determinar que aquela pequena escola infantil, que tem 60 alunos, que é liderada pelo pai e pela mãe, por um casal, uma família, que é um casal de pessoas, 2 pessoas, e que não tem margem financeira, se o judiciário determinar que aquela escola dê 30% de desconto para todos os filhos, aquela escola vai fechar, como milhares de estabelecimentos já estão fechando. Milhares. E quando aquela escola fecha, quem é prejudicado? Aquela família é prejudicada, mas o consumidor também. Porque foi o consumidor que escolheu aquela escola. Foi naquela escola que o seu filho criou vínculo com a professora, criou vínculo com os amigos. É naquela escola que você estabeleceu, para aquela escola que você deu o projeto de educação do seu filho. Então, quando aquela escola fecha, aquela escola prejudica o próprio consumidor. A decisão judicial que era para proteger o consumidor prejudica. O projeto de lei que era para proteger o consumidor prejudica. Por quê? Porque aquela família, ou ela vai colocar o filho na escola estadual, que talvez não tenha mais vaga, porque muita gente já está procurando, ou ela vai ter que procurar uma outra escola no bairro, que agora vai ter uma demanda maior e pode, inclusive, aumentar o preço, porque diminuiu a concorrência. Então, o cuidado com a defesa do consumidor exige uma visão maior do que a visão de um Paulo, né? Uma visão um pouco maior do que a visão só daquele direito adstrito. Quer dizer, precisa olhar o direito do consumidor olhando para a economia, olhando para finanças, olhando para sociologia, olhando para história, olhando para tudo isso, né? Nós temos 2 casos interessantes no nosso escritório de escolas de médio porte, que logo que surgiu a pandemia, logo que aconteceu a pandemia, e que elas foram obrigadas a não mais receber os seus alunos, nós nos reunimos com a diretoria e, de forma proativa, chamamos os pais para uma reunião virtual, como essa que acontece agora na nossa palestra, onde nós, então, conversamos sobre as possibilidades de estabelecer descontos diferenciados para situações diferenciadas. Sem a necessidade de pedir imposto de renda daquela família, sem a necessidade de exigir comprovação de renda, mas olhando nos olhos, conversando sobre a situação. Teve família que falou o seguinte: eu não preciso de desconto. Então, os 20% que você ia dar para mim, pode dar 10% para aquela pessoa ali, porque aquele lá está precisando de desconto. Ó. Ele é um profissional liberal, ele era cabeleireiro e fechou o salão. Ela era manicure e fechou o salão. Ele era dono de um restaurante e não está trabalhando. Então, o grupo criou um conceito de solidariedade social maior do que o conceito que se estabelece na sentença de um juiz dada dentro de um gabinete ou de uma legislação criada por um legislador oportunista que quer aparecer para ganhar voto.
nós precisamos enxergar a mediação como um meio necessário para solucionar conflitos nessa época de pandemia. Em qualquer que seja a área do direito, consumidor, empresarial, tributário, inclusive tributário, trabalhista e daí por diante. Porque é a partir de decisões dessa maneira que nós vamos encontrar a saída comum, a saída razoável. Não faz nenhum sentido o Ministério Público estabelecer como estabeleceu, e agora me permito entrar na área dos senhores, doutor Roberto, doutora Sheila, estabelecer como estabeleceu regras para o trabalho à distância, naquela normativa do Ministério Público do Trabalho, dizendo que o funcionário tinha que ter condições de trabalho que nem o próprio Ministério Público do Trabalho dá aos seus funcionários. Não faz nenhum sentido. Quando se toma decisões de gabinete, as decisões não estão conectadas com a verdade, não estão conectadas com as pessoas, estão conectadas com uma hipocrisia que o direito precisa se desprender dela, né? Não faz nenhum sentido um fornecedor mandar embora os seus funcionários e a justiça mandar recontratá-los. Mandou embora 50 funcionários, manda recontratá-los. Mas como recontratar se ele está fechado? Um restaurante que manda embora 50 funcionários está fechado. Mas não pode demitir todo mundo junto. Mas vai fazer o quê? Como que ele age? Na verdade, o que a gente espera é que ele demita e cumpra os direitos daquelas pessoas, mas não que não demita, né? Então, essa nova dimensão, essa nova maneira de olhar o direito é necessária para o momento que a gente está vivendo. Eu trouxe aqui a questão das mensalidades escolares, e meu tempo se aproxima do final, até para que eu possa abrir para as perguntas, mas eu posso também trazer a questão das passagens aéreas, né? Uma medida provisória, a medida provisória 925, que trata de um assunto que não tem nada a ver com o direito do consumidor, trata do assunto das empresas de aviação civil com os aeroportos, que não tem nada a ver com o consumidor, mas que vem, no parágrafo 3º, trazendo uma regra de direito do consumidor. Ou seja, medidas provisórias editadas a toque de caixa, tecnicamente mal feitas, mal redigidas, sem considerar direitos já constituídos, na tentativa de corrigir, causa um transtorno maior. Essa medida provisória traz a hipótese, então, de que se o consumidor, durante o período de pandemia, comprou uma passagem aérea, ele pode remarcar essa passagem aérea durante esse período, sem nenhum ônus. Agora, se ele pedir o reembolso, ele tem que esperar 12 meses para receber o dinheiro de volta. 12 meses. Então, observe, você comprou sua passagem aérea para sair de férias. Você tem lá uma férias por ano, ou faz alguns anos que você não tem férias. Então, você somou todo o seu dinheiro, comprou uma passagem aérea para sair de férias. Não pôde sair de férias por conta da pandemia. E aí você fala o seguinte, eu sei lá quando eu vou ter férias de novo. Não é que eu não vou ter no próximo ano, eu sei lá quando eu vou ter. Sei lá se eu vou estar empregado, sei lá se eu vou conseguir viajar. Então, devolve esse dinheiro, daí eu uso esse dinheiro de outra forma. Não. A medida provisória é o seguinte, marca uma outra data no prazo de 12 meses, ou seja, se você for tirar férias daqui 18 meses, esquece, perdeu. Marca uma outra data de 12 meses, você não paga nada. Agora, se você quiser seu dinheiro de volta, espere 12 meses para ter seu dinheiro de volta. É surreal. É absolutamente surreal. Sobretudo quando você olha que esse dinheiro não vai vir nem corrigido. Ou seja, a tentativa de harmonizar não pode ser radical. Ela tem que ser 12 meses. Devolver tudo agora é ruim, porque descapitaliza a empresa? Ok. Mas também em 12 meses é ruim demais. Estabelece um prazo menor, estabelece 4, 5, 6 meses. Né? Então, a medida provisória 925 dá uma força absoluta para as empresas aéreas, inclusive com a possibilidade, isso a partir de uma norma da ANAC, de não prestar assistência material nas passagens que já foram vendidas. Eu vou dar um exemplo. Vamos imaginar que eu tenha comprado um voo para a Itália e estivesse na Itália quando o governo da Itália determinou o fechamento dos aeroportos. Então, eu comprei uma passagem aérea de uma companhia aérea aqui do Brasil, fui para a Itália, estava a trabalho, a serviço, a lazer, não importa, e quando eu estava lá na Itália, fecharam os aeroportos. Ok, não pode voar, fechou o aeroporto. Tá. A regra da ANAC diz que a companhia aérea não é obrigada a me prestar assistência nenhuma. Então, se eu tinha um pacote de hotel de uma semana
e esse pacote de hotel superou uma semana, passou uma semana, vou para o aeroporto, no aeroporto eu não consigo sair, eu vou dormir no aeroporto até que a fronteira seja aberta, sem que a companhia aérea tenha que me dar água, jeito de fazer ligação, comida, voucher de hotel. Isso é um absurdo, isso é um desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor, isso é um desrespeito à Constituição Federal, fere a dignidade da pessoa humana. O sujeito comprou a passagem, ele está lá no aeroporto tentando voltar, e a companhia aérea fala, desculpa, não posso fazer nada. Pode fazer sim, você vendeu a passagem, você tem que fazer. Então, a normativa da MP 925 mais a normativa da ANAC envergonham o Código de Defesa do Consumidor. Né? Ferem a sangue as conquistas da defesa do consumidor. Harmonizar é estabelecer equilíbrio, e não fazer uma coisa como essa. Se de alguma forma não dá para a gente exigir que as empresas devolvam tudo nesse mesmo instante, também que não faça dessa maneira. Né? Então, o governo federal erra feio na medida provisória 925, tenta consertar na 948, que trata de eventos, e ele diz que qualquer tipo de evento, formatura, baile de formatura, festa, o show que você comprou, ou peça de teatro, cinema, qualquer tipo de evento. Primeiramente, você tem que tentar remarcar, depois, em segunda hipótese, tem que tentar negociar, e como última hipótese, aí depois de superadas todas, você tem direito ao reembolso, só que o reembolso vai acontecer em 12 meses, só que pelo menos na 948, com correção monetária. Então, a 948 é um pouco menos pior que a 925. Só que a 948 traz o artigo 5º, que é dantesco, né? Que é vergonhoso, que diz o seguinte: durante a pandemia, não pode decretar ou não pode aplicar a essas situações de eventos dano moral. Ou seja, a medida provisória rasga o Código de Defesa do Consumidor, rasga o Código Civil e até a própria Constituição Federal. Em uma medida provisória, ele diz que a pandemia é caso de força maior, não precisava dizer e disse errado. E o segundo, que não aplica dano moral. Então, o executivo legislando pratica erros grosseiros que coloca em absoluta insegurança jurídica toda a nossa defesa do consumidor. Eu penso, Dr. Pieroni, que nós precisamos estar dispostos a enxergar a defesa do consumidor de uma forma mais flexível. Eu penso que é sim necessário harmonizar os interesses e também é necessário estabelecer direitos equilibrados. Não é bom fechar a empresa de aviação civil, não é bom para ninguém. O caso da Avianca mostrou isso. Eu era assessor-chefe do Procon de São Paulo. As passagens aéreas cresceram 30% com o fechamento da Avianca. No dia seguinte, a Avianca fechou num dia. No dia seguinte, Gol, TAM e Azul passaram a cobrar 30% a mais. Simplesmente porque não tinha Avianca. Né? Então, a concorrência é muito boa para o consumidor. Então, não é bom fechar a companhia aérea, não é bom fechar escola, não é bom fechar empresa de evento, mas também não dá para estabelecer um desequilíbrio tão grande a ponto de que o consumidor investiu seu dinheirinho suado numa passagem aérea vai demorar 12 meses a partir do término da pandemia, que é pelo Decreto 6 em dezembro de 2020. Então, nós temos grandes desafios com a defesa do consumidor a partir desse evento da pandemia e a provocação, talvez não trazendo soluções, mas está havendo provocações que é discutir como que esses direitos podem ser aplicados sem mitigação de direito, mas com a ótica da harmonização das relações de consumo. Espero ter feito um apanhado geral desse tema, obviamente que não é possível aqui esgotá-lo, mas feito um apanhado geral e agora fico à disposição para responder as perguntas dos colegas. Muito bom, doutor Marco. Realmente tempos difíceis, hein? A coisa está complicada, hein? Principalmente com essa usurpação de competência dos poderes, né? O executivo querendo fazer coisa que não é dele, o legislativo também, e o judiciário também. Bom, nem vamos falar muito do judiciário, né? Aliás, né? Agora tem que tomar um pouco de cuidado. Mas nós tivemos um caso concreto aqui em Jundiaí, a respeito desses despachos de gabinetes. Né? Nós tivemos um problema aqui com a área trabalhista e nós prontamente resolvemos aqui com a questão da mobilização dos advogados, porque realmente estavam falando sobre audiências aí, o ônus era todo nosso, ou seria todo nosso. Não dá, né? Mas aí você foi na área trabalhista, nós resolvemos isso daí, já fomos até o CNJ,
CNJ normatizou, então, né, arrumamos a casa aqui por aqui. Mas, doutor, vamos às perguntas, que eu acho que é isso que o pessoal está querendo fazer, porque tem várias perguntas aqui interessantes. Doutor Alex Cavalcante, por favor, nos brinde aí com alguma pergunta maravilhosa aí. Ok. Doutor Marco Antônio, muito obrigado pela explanação, tá? Teve uma coisa interessante, a teoria do rompimento da base objetiva do negócio jurídico. Nessas relações, conforme o professor exemplificou aí, não caberia, no caso, a teoria da imprevisão, né? Nós deveríamos entender as relações como rompimento objetivo da base jurídica, né? Só que me suscitou a seguinte dúvida, professor. Vamos pensar numa situação concreta. Temos uma relação de consumo, essa relação de consumo é levada ao judiciário, é feito um acordo, né? Esse acordo vai ter a característica de uma sentença, de coisa julgada. Essa coisa julgada, em tese, ela é imutável, perfeito? E aí, a parte que estava com encargo de cumprir esse acordo, seja através de uma prestação pecuniária, se encontra numa situação frente a essa pandemia. Nesse caso aí, como se trata de coisa julgada, em tese imutável, como o judiciário pode tratar isso, né? O professor fala muito da mediação, que seria uma saída, mas o próprio processo, os próprios atos processuais e o ônus da prova, nesse sentido, como é que ficaria? Eu queria que o professor comentasse um pouco sobre isso, a questão da imutabilidade da coisa julgada e, ao mesmo tempo, o rompimento da base objetiva do negócio jurídico numa situação concreta de acordo judicial. Perfeito, Alex. Há muito se discute já essa questão da imutabilidade da coisa julgada. Isso já vem sendo, de alguma forma, flexibilizado pelo direito em várias circunstâncias, né? E vi algumas decisões nessa época de pandemia nesse sentido. Um exemplo claro disso é, por exemplo, nos processos, fugindo até da área de defesa do consumidor, nos processos que envolvem fixação de alimentos, né? Dever de alimentar. Quer dizer, de fato, eu vi alguns alimentantes demonstrando a falta de condições e o juiz suspendendo ou, pelo menos, flexibilizando esse direito. Também vi, na Justiça do Trabalho, acordos celebrados serem, de alguma forma, flexibilizados, né? Empresas que tinham que pagar aí, valores para os reclamantes, já fixados em acordo, com multas, demonstrando o seguinte: olha, quando eu fixei esse acordo, quando eu entabulei esse acordo, esse negócio jurídico, eu tinha uma condição X. Agora, em razão da pandemia, eu estou com uma condição Y, a empresa está fechada, né? E vi juízes entendendo o seguinte: de fato, está suspensa a prestação, paga mais para frente. Então, eu acho que a flexibilização da coisa julgada é bastante sensível a essa questão do fato superveniente que ocorreu e que altera a base do negócio jurídico, né? Que altera as condições, que alteram as condições de temperatura e pressão sobre as quais aquele negócio, aquele acordo tinha sido realizado. Lógico que vai ter que ser demonstrado a impossibilidade. Eu acho que o que vai reger a possibilidade de você alterar uma coisa julgada aí pela teoria do rompimento da base objetiva. Eu costumo dizer que essa teoria tem nome de avenida, né? Teoria do rompimento da base objetiva do negócio jurídico. É um nome grande. Mas é a quebra do negócio, né? A quebra da combinação, a quebra do que foi combinado. O que vai flexibilizar a coisa julgada pela quebra do que foi combinado, na minha ótica, é essencialmente a boa-fé objetiva. É a boa-fé. Não é porque você não está fazendo aquilo por maldade, você está fazendo aquilo por impossibilidade. E aí cabe o caso concreto, a verificação do caso concreto, né? Tem alguns casos interessantes, por exemplo, aluguel. Hoje, às 21 horas, eu vou dar uma entrevista no jornal da Record News, por Heródoto Barbeiro, falando sobre aluguel. E tem decisões interessantes que tratam do tema. Flexibilizando mesmo o pagamento de aluguel, dando descontos, e às vezes suspendendo o pagamento de aluguel. Mas
também não é possível tratar isso por medida provisória ou por lei, porque são casos diferentes. Nem sempre quem aluga é a parte mais poderosa. Nem sempre o locador é a parte mais poderosa e o locatário a parte mais fraca. Há uma presunção de que aconteça isso, mas não é necessariamente assim, né? Nós temos um caso interessante. Vários casos no escritório, a gente negociou locação. Negociou meses de aluguel. Alguns casos a gente negociou percentuais, alguns casos a gente negociou suspensão mesmo de pagamento. E fomos felizes na maioria deles. Mas um caso interessante, a gente disse o seguinte: não negocie. Não negocie porque falta o elemento da boa-fé objetiva. Nós temos uma cliente que tem 2 imóveis, ela é aposentada, tem 80 anos, tem 2 imóveis que são as rendas dela. Basicamente as rendas dela. Tá? Então, tudo que ela tem que pagar de contas vem da locação dos imóveis. Um estava alugado, o outro não. O que estava alugado, o locatário pediu suspensão de 3 meses do aluguel. E nós dissemos não, nenhum centavo. E aí, por que ser tão radical? Por que seria tão radical? Nenhum centavo de desconto? Não, porque o locatário era o Banco Itaú. Qual a lógica do Banco Itaú pedir desconto numa época como essa, onde a locadora é uma aposentada? Qual a lógica? Isso é uma fé. Se há alguém que vai sair dessa pandemia mais rico, são os bancos. Nós vamos, falta pouco, faltam 6 meses para a gente ouvir o balanço dos bancos. O Santander vai sair mais rico, o Itaú vai sair mais rico, o Bradesco vai sair mais rico, todos os bancos, o Safra vai sair mais rico, porque o banco, numa situação como essa, ganha muito dinheiro. Agora, pedir extrajudicialmente para baixar aluguel é uma coisa absurda, né? Chega a soar ridículo, para não dizer ofensivo. Então, de novo, imagina se há um projeto de lei ou uma lei que determina o seguinte: todo mundo que aluga vai ter que dar 30% de desconto. Olha a incoerência de uma lei como essa, e te digo, são várias leis tramitando no Legislativo nesse sentido. Espero ter respondido sua pergunta. Perfeito, professor. Obrigado. Aí passo a você, Pieroni, a palavra. Muito bom, muito bom. Doutor Diego, parece que tem outra pergunta aí, né, doutor Diego? Fique à vontade. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar o professor Marco Antônio pela palestra, excelente explanação, uma vez que eu sou seu fã número 1, né? Realmente, na época da OAB, no Gabaritando Ética, Legal. das 12 questões, eu acertei 11, quase Ótimo, gabaritei. Que coisa boa, muito bom, obrigado. Eu sou muito grato, professor. Obrigado, fico feliz. Então, referente à pergunta, professor, eu gostaria de saber qual é a sua opinião da eficácia dos PROCONs diante da suspensão do direito de arrependimento. Uma vez, né, que, no meu ponto de vista, eu entendo que a norma é inconstitucional, mas qual que seria a eficácia no PROCON? Porque antes da pandemia, ela conseguiria intermediar essa questão referente uma audiência, alguma notificação para a empresa. Qual que é a sua opinião sobre esse fato? Legal. Eu comecei falando do artigo 49, é legal atualizar a nossa audiência, os colegas que nos ouvem, que o artigo 49 sofreu uma flexibilização nesse período de pandemia, né? A lei emergencial, a lei do Anastasia, que entrou em vigor agora, enfim, altera várias questões relacionadas a direito civil, enfim, trata de vários temas como esse. Essa lei, ela flexibiliza o artigo 49, ela diz que não há direito de arrependimento para as compras realizadas, para compras de produtos perecíveis, de farmácias e alimentação. Então, ela suspende o direito de arrependimento para delivery de farmácia e alimentação até outubro deste ano, tá? Então, é uma flexibilização. Eu confesso que não me agrada essa ideia. Embora eu entenda, talvez consiga entender com muito esforço, que é ruim para a farmácia quando vende um delivery, aí o consumidor recebe o remédio e vai ter que devolver. Eu confesso que eu entendo que deveria se aplicar também nisso, sobretudo porque cresceu muito a relação de delivery com alimentação e com farmácia.
E aí o consumidor pode comprar um remédio que ele achava que era aquele remédio, chega em casa e descobre que não é. Então ele tem que ter direito de devolver, né? Desde que, obviamente, ele não tenha violado a embalagem, desde que, obviamente, não tenha consumido, desde que tudo isso claramente, né? Da mesma forma, a alimentação. A alimentação é um pouco mais complicado de devolver, mas para remédio me parece muito estranho isso, né? E eu estava dizendo que se há alguma indústria que não vai ter prejuízo é a bancária, e eu acrescento duas outras indústrias aí. A farmacêutica também não vai ter prejuízo. E os supermercados, em regra, também não terão, né? A gente tem visto aí o crescimento de 30% do faturamento da indústria farmacêutica e dos supermercados. Então, eu acho que essa flexibilização do artigo 49, por essa lei de emergência que entrou em vigor agora, me parece ruim, mas ela está valendo. Então, tem que ficar atento a isso. E o segundo ponto é que eu acho que o PROCON, de fato, está sendo super demandado nessa época. Em especial, por conta de um outro abuso que a gente nem teve muito tempo de falar, mas que eu registro aqui, que é o abuso nos preços, né? Abuso nos preços de alguns produtos e serviços. Máscara, por exemplo, é um deles. Álcool em gel é outro. Gás é outro, e daí por diante. Conta de energia elétrica é outro abuso. A gente está notando aí um descompasso muito grande da realidade. Então, casas que estavam fechadas aí tiveram 40%, 50% de aumento, um descompasso muito grande. Então, eu penso que o PROCON está fazendo o seu papel, tem um papel importante para fazer, não é fácil essa gestão, e, de fato, está tentando agir como deveria agir na época de pandemia. A ação agora talvez seja muito menos de cuidar da demanda individual e muito mais de atacar as demandas coletivas, ou seja, identificou um problema, um conjunto de reclamação, tem que ir direto na fonte para tentar resolver e depois, quando voltar, faz o atendimento individual. Essa é a minha opinião. Perfeito, professor. Muito obrigado. Fico agradecido pela resposta e agora eu passo a palavra para o Pieroni para dar seguimento. Obrigado, Diego. Ok, Diego, valeu, boa pergunta, ótima resposta, né, para variar, né, o Dr. Marco Antônio veio aí nos brindar com essa palestra que é muito relevante para nós aqui. Eu dou aula para os cursos de comissários de bordo, então nós temos muito esse contato com a ANAC, né, sou credenciado pela ANAC, e realmente nós vimos essas normas aí, eu também, a hora que eu vi, eu falei, nossa, mas que absurdo, né? Como que não vai proteger o consumidor lá no exterior, que ele comprou a passagem, ele está lá preso? Como que ele vai resolver sozinho isso? No pior momento, né? No pior momento. Absurdo, doutor. Doutor Marco, nós temos várias perguntas, tem outras perguntas, só que o nosso tempo já está assim, bem adiantado. Então, eu vou pedir para o doutor se eu pudesse encaminhar essas perguntas, e o doutor responder e passar para nós, e aí nós passamos para nosso pessoal que está nos assistindo aqui, está nos acompanhando. Tá? Fique tranquilo, pode me encaminhar. Algumas delas que estão pelo Facebook, eu mesmo posso responder depois lá, então fiquem tranquilos. Estou à disposição para tirar as dúvidas. Maravilha. Doutor Marco Antônio, então, olha, nós agradecemos realmente a sua participação, a sua palestra, essa boa vontade de vir até nós aqui, né? Ainda que cada um no seu cantinho aqui, mas né, é um tempo, né, despendido aí para nós. Nós gostamos muito, agradecemos demais, veio a brilhantar nossos trabalhos. O grupo de estudo é um grupo novo, né? Um grupo que está começando agora. Então, isso, com a presença do doutor, assim, veio assim, a enaltecer muito o nosso trabalho, né? Nós gostamos muito, nós agradecemos bastante. Então, doutor, eu vou encerrar por aqui, justamente que o nosso horário já está mais do que adiantado aí, mas agradecendo mais uma vez, doutor Marco Antônio, muito obrigado pela sua disponibilidade, por essa atenção conosco aqui de Jundiaí região, embora aqui pelo Facebook e pelo Instagram nós atingimos já, né, outras regiões, está muito legal, muito bacana isso aqui, que eu recebi uma informação aqui agora, está muito interessante. E, doutor Alex, parece que tem mais alguma coisa sobre o livro, né, do doutor Marco, né? É verdade. Gentilmente nos cedeu aí um livro. É perfeito. O doutor Marco Antônio nos cedeu um Vadmeco, né? OAB Concursos aí. Fala um pouco dessa obra aí, doutor. Alex, essa é uma obra organizada por mim, pelo professor Darlan, que é meu sócio no meu curso, pelos nossos professores. É uma obra profissional, né? Ela serve para provas da OAB Concursos, mas ela é uma obra profissional porque ela tem o diferencial desse Vadmeco, são as referências. Então, em cada artigo que a gente tem ali, a gente faz referência com súmula, com outras legislações
que serve para quem está prestando prova, mas serve para quem está na advocacia, óbvio. Você está lá estudando um tema do CDC com uma referência no CPC, você já volta para o CPC. Então, é uma obra da editora Saraiva, né, coordenada por mim e pelo professor Darlan. Tem essas carinhas aqui, a gente criou esse modelo do vade-mecum das carinhas há muito tempo atrás, quando a prova da OAB não podia mais levar doutrina, só podia levar legislação. Nós, naquela época, então, criamos o primeiro vade-mecum das carinhas na editora RT. Foi um sucesso absoluto, a gente já está aqui na 13ª, indo para a 14ª edição. Um sucesso absoluto, a gente costuma brincar que foi o projeto mais copiado no ramo editorial. Tem vários vade-mecums das carinhas agora, mas a gente fica muito feliz porque, na verdade, essas carinhas dos professores aqui, elas representam um trabalho de cada professor na sua área. Então, cada professor vai lá e mergulha na sua área para fazer remissões específicas. As de consumidor sou eu quem faço, as de ética também, porque eu sou professor de ética profissional. E aí, cada especialista vai lá e faz as suas remissões específicas, as súmulas, artigos. Então, quando você está estudando um assunto, vai lá no artigo, sei lá, 6º do Código de Defesa do Consumidor, você vai ver se tem alguma súmula do STJ relacionada àquele tema. Aquilo facilita quem está prestando prova, facilita quem está na advocacia. Então, nós vamos fazer uma doação de um vade-mecum para vocês, para fazer o sorteio depois pelo Instagram. Beleza. Perfeito. Muito bom. É isso aí. Então, vamos, logo após o nosso encerramento, vamos correr lá para o Instagram para poder concorrer aí, através do sorteio, a essa obra magnífica aí do professor Marco Antônio, ok? É com você, Pieroni. Muito bom, Alex, é isso aí. Doutor Marco Antônio, mais um detalhe, assim, estou vendo que tem vários ex-alunos aí do doutor, né? Poderia falar um pouquinho do curso que o doutor coordena? Lógico, Fala um pouquinho para nós aí. Obrigado pela gentileza do espaço. Meu curso é um projeto que completa 2 anos essa semana, próximo sábado, dia 11. Parece um projeto mais antigo, talvez até pelo tempo que eu tenho de curso preparatório. Fui coordenador do curso Prima, depois coordenador da rede LFG, fui diretor, junto com o professor Luiz Flávio Gomes, trabalhei com ele 8 anos como seu braço direito no projeto da rede LFG, que foi a maior rede de ensino telepresencial do país, chegou a ter 100 mil alunos. E aí, em 2011, fui convidado para dirigir o Damásio. Foi quando, então, fui para o Damásio com um time de professores, que também foi conosco. E aí, também fizemos aí um trabalho no Damásio muito grande. O Damásio tinha uma marca muito forte, mas com produtos, com projetos pedagógicos não tão fortes. A gente transformou o Damásio numa potência, né? E aí, enfim, o Alex foi nosso aluno na pós-graduação, implementamos a pós-graduação à distância no Damásio, foi na minha gestão, eu era diretor da faculdade. E aí, em 2018, surgiu, então, o momento de eu sair do Damásio para um projeto solo e começamos o meu curso. Meu curso tem esse nome porque ele é construído a partir de uma experiência do aluno. É o aluno quem vai montar a rota de estudos dele. A gente tem um conceito de rota de estudos que vai levar o aluno de onde ele está agora até onde ele vai chegar na aprovação. Essa rota de estudos, ele vai receber ferramentas, aulas, conteúdos, questões, enfim, elementos pedagógicos, e ele vai poder utilizar esses elementos de acordo com as suas habilidades e necessidades, né? Muitos de nós nós somos mais visuais, outros mais auditivos, outros sinestésicos. Então, essas habilidades para o aprendizado, elas são levadas em consideração nessa rota. Quem é mais visual vai conseguir lá ter a videoaula, vai conseguir ter gráfico, vai conseguir ter quadros sinóticos. Quem é mais auditivo vai ter a aula para poder ouvir, vai ter podcast. Quem é mais sinestésico vai conseguir construir o seu mapa mental, que é fazendo que aprende. Então, ele vai construir o mapa mental, vai receber outros mapas mentais também. Então, esse é o projeto do meu curso. A gente tem tido um índice de aprovação muito alto. Pessoas que estavam prestando exame há 10, 12 exames, estudam conosco, fazem direitinho a rota e conseguem aprovação, porque é uma metodologia diferenciada, uma metodologia absolutamente inovadora. Então, quem quiser conhecer o projeto, meucurso.com.br, a gente tem preparatório para OAB, para concurso público e pós-graduação. Estamos, aliás, nesse momento, numa campanha de descontos, campanha de aniversário. A gente faz aniversário no dia 11, então temos uma campanha de descontos de até 60% em alguns cursos, que é, de fato, bastante interessante. Então, aproveitem, porque o projeto é bastante interessante. Hoje é o projeto da minha vida, é o que eu faço todos os dias, o dia inteiro. Bacana, muito bom, hein, doutor? Muito bacana.
Quem sabe a gente faz uma pós lá com o doutor também. Vamos fazer mais Olha, uma. vai gostar. Nosso time da pós de trabalho, processo de trabalho é espetacular. Mas nós temos ao todo 10 pós-graduações. Nós temos uma pós de trabalho e processo de trabalho, uma pós de direito previdenciário e processo previdenciário, uma pós de direito previdenciário e previdência complementar, que não tem no país, né, que é uma área bem interessante. Agora a previdência complementar vai ser certamente a nova coqueluche. Uma pós de penal e processo penal, uma pós de processo civil, que é que a gente tem mais alunos, coordenada pelo professor Darlan. Nós temos uma pós de segurança pública, bem interessante para quem é da área de penal, uma pós de família e sucessões. Nós temos uma pós de direito das mulheres. Agora entramos com a pós de direito tributário e compliance. Em outubro, pós de direito digital, pós de processo integrado para jovem advocacia. Em outubro também vamos ter essa pós, que vai envolver, por exemplo, estudar recurso. Então, nós vamos estudar recurso no processo civil, recurso no processo penal, recurso no processo de trabalho. Aquele jovem advogado que está começando o escritório agora, vai conseguir enxergar recursos sobre todas as óticas, né? Edição inicial, vai enxergar sobre todas as óticas. Então, essa pós também a partir de outubro. São 10 cursos de pós que estão à disposição e o aluno pode fazer esse curso em 6 meses ou em 12 meses. Então, se ele começar agora, em julho, em dezembro, ele terminou de assistir às aulas, né? Então, vai ser certificado aí em fevereiro, março, com a aprovação, certificado em fevereiro ou março. Assistindo 2 aulas por semana, não é nada muito... Tem atividades, né? É um curso, um projeto sério, mas dá para fazer tranquilamente e você assiste de sábado, de domingo. A gente tem aluno que assiste, nossa plataforma consegue nos mostrar o horário que o aluno transita por ela, né? Qual o horário que ele vive na nossa plataforma. Então, a gente tem, a partir das 9 horas da noite até as 2 da manhã, um pico de acesso. As pessoas deixam para estudar nesse horário. Tem gente que fala o seguinte, tem 2 horas para estudar. Faz tudo o que tem que fazer, quando dá 10 horas da noite, vai lá e estuda até meia-noite. Estudou, ponto final. Né? Consegue fazer a pós-graduação. Então, das 9 até as 2 da manhã tem um pico. E a gente tem um acesso muito grande aos sábados e domingos. Então, tem gente que faz a pós-graduação 2 horas e meia no sábado, 2 horas e meia no domingo. 2 horas do seu sábado e do seu domingo não é nada, né? Você consegue fazer tranquilamente. E com os maiores nomes, com a nossa pós de tributário agora, o professor Roque Carrasa vai dar aula, o professor Ives Gandra Martins, são os maiores nomes, sem sombra de dúvida. Ministros, doutrinadores, são grandes nomes do direito. Na nossa pós de trabalho, o ministro Alexandre Agra Belmonte está conosco, o ministro do TST, juíza Tereza Narras, vários juízes. Então, é uma pós muito legal, um corpo de advogados também grande. Então, vale a pena quem gosta de fazer pós-graduação, quem está pensando em implementar aí uma nova dinâmica, vale super a pena. Bacana, muito bom, doutor. Parabéns pelo seu curso. Obrigado. Não pode falar o meu curso, é o seu curso, mas é o meu curso. Muito bem, doutor, muito obrigado mais uma vez pela brilhante palestra, por esse papo tranquilo, aberto, maravilhoso. Vamos divulgar aqui em Jundiaí esse curso, essa possibilidade. Nós temos muitos contatos aqui, não vamos aproveitar, né, Alex? Vamos divulgar isso aí para todo mundo. Então, obrigado. Muito obrigado. Pessoal, tá bom, mas temos que encerrar, né? Infelizmente, tudo que é bom dura pouco, né? Rapidinho, coisa, né? Infelizmente. Mas é bom que dá início, deixa saudades para a próxima atividade, né? Bom, vinda aqui conosco aqui, doutor Marco, que iremos aí fazer contato com o doutor mais outras vezes, né? Vamos fazer novos contatos. Quem sabe uma outra palestra, um outro tema, né? Se eu tiver disponibilidade, nós vamos agradecer muito. Seria muito bom. Estou à disposição. Muito obrigado, muito obrigado. Pessoal, agradeço a toda a equipe, doutor Alex, doutora Sheila, doutor Michel, que é o nosso, aliás, o Michael, que é nosso mago das mídias, ele que está operando tudo aí no Facebook, Instagram. Marcos Juliano Casoni, nosso amigo, irmão, está aí com a gente. O doutor Diego já saiu, o doutor Abate não está presente, mas a equipe toda aí, tem que agradecer realmente o empenho, que aqui a gente só toca um pouquinho, o pessoal que faz tudo mesmo. Gente, muito obrigado, boa noite a todos que nos acompanharam nessa noite e que estejam conosco aí no nosso próximo evento. Aliás, nós vamos ter um próximo evento aí no dia 14. No dia 14, já pode falar, Alex? Pode falar esse dia 14? Pode falar. Então, tá bom. Temos aí um convite também, um bate-papo, praticamente é um fórum aí de debates, nós vamos conversar um pouco com o doutor Levada,
que é o desembargador do Tribunal de Justiça, que ele vem dando liminares para abrir comércio, ele está, né, fazendo a parte dele lá, muito interessante. Ele vai trazer essa experiência para nós aí. E nós vamos inaugurar com ele um fórum permanente de debates aqui no nosso grupo de estudos, tá? Porque realmente, né, está sendo muito dinâmico, né? O direito está demais, né? Ele sempre foi dinâmico, mas dessa vez está extrapolando, né? MPs para cá, MPs para lá, e conversa para cá, e o judiciário falando uma coisa, o legislativo outra, o executivo outra. Então está muito dinâmico. Então nós vamos aproveitar esse momento para a gente começar a debater bastante sobre vários assuntos aí de interesse da classe, né, principalmente dos advogados, né? Então agradeço mais uma vez. Doutor Marco Antônio, fique à vontade, se quiser dar um grande finale aí, fique à vontade. Obrigado, Peroni, pelo convite. Alex, obrigado pela gentileza do convite também. Doutora Sheila, Marcos está conosco, o Michael, o Diego, que estava também aqui conosco. Obrigado a todos que nos assistiram. Estou à disposição de vocês no Instagram, @profmarcoantonio. Desejo, talvez, o que a gente possa desejar de mais valioso agora para todas as pessoas, que é saúde, né? Muita saúde para todos nós. A gente vai sair dessa, se Deus quiser, a gente vai se recuperar e vamos aprender bastante com tudo isso. Grande abraço, boa noite a todos. Boa noite, então, para vocês. Até mais, então. Tchau, tchau. Por aqui.